Agora nós vamos a Brasília porque em reunião que durou 5 horas, Fernando Haddad tentou emplacar o aumento do IOF a líderes e presidentes da Câmara e do Senado. Vamos chamar a repórter Sara Pérez para saber o desfecho dessa história. No Vale Tudo, para arrecadar das propostas que o ministro da Fazenda pretende levar ao Congresso, está sinalizando algum corte de gastos e despesas do Executivo. É o que a Sara vai responder aqui para a gente. Boa tarde, Sara Pérez. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. E já respondendo a sua pergunta, não tem previsão nenhuma de corte de gastos aí nesse anúncio que foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de ontem, né? Para nossa audiência, né, ficar informado o que aconteceu, né? O legislativo, deu aí um prazo de 10 dias para que o executivo, então, desse um retorno sobre a questão do decreto do IOF, que previa aí o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras. Com isso, foi marcada essa reunião, então, ontem à noite, na residência oficial da Câmara dos Deputados, no Lago Sul, aqui em Brasília, onde estiveram presentes, obviamente, Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, também Davi Alcolumbre, presidente do Senado, líderes partidários, inclusive ali da ala petista, também do PSOL. Durante essa reunião foi debatida essa questão do decreto, não foi muito bem visto pelo Legislativo o envio desse decreto do governo Lula para se aumentar aí a arrecadação por meio do aumento da alíquota do IOF. Então, o que foi anunciado ali por Haddad? Que vai ser enviado ao Congresso Nacional, então, um novo pacote de medidas, Geisiane. Antes de eu detalhar tudo isso, vamos assistir ao que o ministro Fernando Haddad disse. É melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. Apesar dele dizer que foi com muito conforto essa questão, vale destacar que no início da semana passada, quando Hugo Mota deu o ultimato ali, né, no ministro da Fazenda, mandando esse prazo de 10 dias, Haddad não considerava essa questão de não aumentar a alíquota do IOF. Então, talvez não tenha sido uma coisa tão confortável assim. Mas vamos lá. O que o Haddad, então, propôs nesse pacote de medidas? Ele propôs o corte de isenções, a taxação de títulos até então também isentos, além do aumento de tributos sobre apostas esportivas. O governo planeja aí reduzir, em média, 65% aí dessa alíquota do IOF, que teria esse aumento, então. Com isso, a receita vai cair, mas eles vão continuar arrecadando. Apesar aí desse pacote de medidas, que foi então anunciado aí meio de boca a boca, não tem um texto ainda pronto para a gente poder analisar conforme o que for estabelecido aí pelo Executivo, a oposição no Congresso Nacional, por outro lado, já vê isso com maus olhos, não vê isso como uma boa medida também. Pelo contrário, cobra aí uma questão mesmo de corte de gastos. O presidente da Frente Parlamentar, aí, o Lupion, deputado federal, ele fez a crítica, né, a questão aí do meio agrícola, porque vai ter aumentos de tributos para a questão do agronegócio, mas também o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, também fez duras críticas a esse anúncio do Fernando Haddad. Vamos assistir. Está falando numa medida provisória que vai afetar o setor imobiliário, o agronegócio, ainda afetando as pautas relacionadas ao IOF, aos impostos de operações financeiras. Ou seja, mais uma vez, está preocupado em arrecadar e não em cortar gastos. Nos admira também que não chamou para o debate a oposição, aqueles que pensam diferentes. Vai ver, porque não quer ter o contraponto. Mas já adianto que seremos contra todo e qualquer aumento de imposto.
Pois é, né, Geisiane? Então, assim, houve esse recuo, mas um recuo leve, vamos assim dizer, porque é previsto, então, esses aumentos aí de impostos, muitas áreas que contam com essa isenção, para que o empreendedor continue empreendendo aqui no país, em meio a tanta dificuldade financeira, vai ter isso aí, então, cortado, caso essa proposta, obviamente, do governo seja aprovada, seja aí recebida. Como eu disse anteriormente, né, a reunião foi Hugo Mota, Alcolumbre, claro, né, os líderes partidários que ali interessam, né, do PT e do PSOL. A gente segue acompanhando tudo o que acontece, então, sobre essa questão do decreto do IOF, que tenho, por mim, vai ficar desse jeito. Volto com você. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde e até amanhã. Doutora Cátia Magalhães, tá? Então, o IOF segue nesse debate. É importante a gente deixar claro que esse imposto ele foi aumentado numa canetada. Então, o Haddad simplesmente decidiu e deu essa canetada ali, pegou mal, ficou nesse disse-me-disse. Mas até agora a gente não tem cortes de gastos da gestão petista, né? O que a gente tem somente esse aumento de arrecadação, mais impostos sendo anunciado, o que faz a gente pensar, uma vez taxade, sempre taxade. Pois é, nada de cortes de gastos, nada de privatizações, nada disso é compatível com a linha defendida pelo PT, pelo lulopetismo desde sempre, desde o seu nascimento. Só temos aumento de tributo sobre o agro, o que é gravíssimo, porque é o setor com O maiúsculo e S maiúsculo, que nos carrega nas costas. Então, é verdadeiramente enforcar, estrangular a nossa galinha dos ovos de ouro, afeta também o setor imobiliário, vários outros setores produtivos. O lema desse pessoal é estrangular o setor produtivo para alimentar uma máquina pública inchada e extremamente eficiente. E o pior de tudo, pessoal, Geis e Carol, nossos espectadores, é pensar que essa questão do aumento do IOF foi judicializada. Isso mesmo, foi levada ao Supremo numa ação que caiu. Foi sorteada, né, para a relatoria de quem? Logo do ministro Alexandre de Moraes. E eu não duvido nada de que, seguindo a atual praxe judiciária dos nossos tribunais superiores, em particular do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes chame todo mundo lê-se, as lideranças do governo, as lideranças da Câmara, do Senado, Haddad, outros representantes do governo Lula, para audiências de conciliação, para conversas às quais nós não costumamos ter muito acesso, e que, em última análise, toda essa pendenga de aumento de impostos, questão seríssima para o país, venha a ser decidida em canetada final pelo ministro Alexandre de Moraes, que não teve um voto popular sequer. Então, é esse o tamanho da nossa tragédia brasileira.